Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Como é bom, né, estar na casa do Pai. Como é bom, né, estar ali em união com os irmãos, adorando ao Senhor, né? Que louvores abençoados. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Estou muito feliz, né, por essa rica oportunidade. Estar aqui, né, mais uma vez para falar a palavra do Senhor. E algum tempo atrás eu decidi, né, não dizer não para o Senhor. Então não importa a situação, não importa a circunstância. De ontem para hoje eu estava assim num desânimo. Bateu um desânimo. Eu sei que isso foi seta, porque estava tudo bem. Ontem eu ainda comentei assim com meu esposo, falei bem assim, nossa amor, tá parecendo que o cansaço desses dias todos trabalhados veio hoje sobre mim. E ele também não estava sentindo bem, e eu falei assim, isso aí é seta, isso é algo espiritual. E hoje, a manhã toda também naquela luta, assim, parecia que o corpo não queria ficar de pé. E não estava assim, não tinha nada a ver com doença física. E eu falei, Deus está repreendido, Pai. Dobrava meus joelhos ali no chão para orar, mas assim, aquele peso. Agora à tarde que eu ouvi falar, Deus, eu não aceito, está repreendido no nome do Senhor Jesus. E fui repreendendo e orando, e para a honra e glória de Deus estou aqui, né? Eu sei que o Senhor, ele, como se diz, enviou os anjos ali, repreendeu essa seta, né? E hoje eu gostaria de falar para os irmãos sobre esperar é adorar. Então, o nosso ato de esperar é adorar o Senhor também. E nós devemos adorar o Senhor, né, através da espera. Enquanto a gente espera, na verdade, por um milagre, por uma promessa do Senhor se cumprir nas nossas vidas, né? Porque nós temos promessa, né? A salvação é uma delas, né? A palavra do Senhor fala: crê tu e tua casa será salvo, né? Mas enquanto a nossa casa não é salva, o que nós temos que fazer? Adorar nessa espera. Enquanto nós esperamos que um parente que a gente tanto ora, que a gente tanto busca pelo esposo ou pela esposa, que às vezes a gente tanto busca, tanto ora, né? Nós temos que continuar adorando ao Senhor até que isso se cumpra. Amém? Porque as promessas do Senhor, elas se cumprem nas nossas vidas. Quando a gente se posiciona, quando a gente ali espera no Senhor, quando a gente confia, quando a gente descansa nele. Amém? Os irmãos podem se assentar, podem ficar à vontade. Antes de eu entrar na palavra, né, eu queria falar sobre o nosso propósito, né? Nós estamos com um propósito lá, que é o de Lucas 1,37, né? Vou falar de Lucas 1,37, que a palavra do Senhor fala lá: porque para Deus nada é impossível. Amém, meus irmãos? Então, nada é impossível para Deus, né? Então, que os irmãos fiquem, né, com esse versículo, e esse versículo ele será também alinhado de acordo com a palavra. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem lá em Tiago capítulo 5, verso 7. Aqui em Tiago capítulo 5, verso 7 diz assim: sede, pois, irmão, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã seródia. Amém? Algumas traduções às vezes falam chuvas do outono, né, da primavera. E como eu falei, né, que adorar é esperar. Adorar também é esperar, né, debaixo da sombra do Senhor, né, debaixo da sombra do Onipotente, né. E hoje, meus irmãos, o chamado de Deus, né, para nós, né, é o exercício da paciência. Nós temos que exercer a paciência, né, que é um fruto do Espírito Santo, né, ter paciência, ter longanimidade, né, e esperar pelo agir de Deus, né. Aqui no Tiago, que fala sobre, dá um exemplo do agricultor, né, que deve também ser adequado à nossa vida com Deus, porque o agricultor, quando ele semeia, né, ele tem que esperar. A gente tem que esperar o tempo certo. Então, tem que esperar. Geralmente, muitos agricultores eles plantam, né, no tempo da chuva. Não tem como ele plantar no tempo da seca. Hoje, nós sabemos que tem muita tecnologia, então, todo tempo, né, eles estão
plantando, né, porque tem fontes de irrigação, né, usa ali os seus maquinários. Mas hoje nós sabemos também que tem muitos agricultores que eles não esperam o tempo certo, né? Às vezes nós sabemos que tem muitos ali fertilizantes, né, que aplicam ali naquele fruto para adiantar seu amadurecimento. Ou seja, ele está tendo um amadurecimento precoce. Mas a nossa vida com o Senhor, não tem como a gente, como se diz, não tem uma receita, não tem uma varinha mágica, não existe uma mágica de você orar aqui e acontecer. Né? Nós sabemos que tem sim aquele milagre instantâneo, nós sabemos que tem a cura instantânea, né? Mas a maioria das vezes, né, há um tempo, há um prazo determinado para que uma promessa, para que algo aconteça na sua vida. E isso é fundamental para nós, é fundamental. Né? Mas a palavra do Senhor fala que nós temos que esperar, porque quando esperar é adorar, ou seja, enquanto você espera, você adora, porque se nós não adorar, não tem como a gente não dá conta, na verdade. A gente não se sustenta sem adoração. Não tem como a gente sustentar a nossa caminhada com Cristo, nossa caminhada com fé, sem adoração, sem busca, sem oração, sem estar na casa do Pai ali louvando, adorando, né? Não somente na casa do Pai, né? Mas é importante que nós venhamos estar em união com os demais irmãos para louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor, né? E eu queria trazer aqui novamente, né, o exemplo da Valentina, né, que é o milagre ali de Deus, um milagre extraordinário mesmo que Deus fez na vida dela. Assim, quando ela nasceu, né, às vezes eu falo assim, nossa, ela nasceu prematura, né, nasceu de 35 semanas. Estava previsto para nascer a partir de 2 de maio e acabou que ela nasceu dia 8 de abril. Mas eu creio que esse foi o dia que Deus preparou para ela nascer. Mesmo que diante como se diz, da medicina, né, da ciência aqui dos homens, ela teria que esperar completar as 37 semanas, né, para ter o seu nascimento ali de acordo com a medicina, que seria o ideal. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele tinha um propósito. E 8 de abril foi o dia que Deus preparou para ela vir ao mundo. E através disso aí, ela veio, né, como eu disse, ela veio para a medicina precisando de um novo coração. E nisso aí, eu estava ali, como se diz, num momento assim, bem... Entrei em desespero. Na verdade, eu entrei em desespero da forma que ela veio, né? Ela veio de uma forma assim que para os médicos seria impossível ela estar viva hoje, né? Seria impossível ali para a medicina, porque estava numa situação muito delicada. E Deus, ele falou comigo, né, que ele ia fazer o que os médicos da terra não poderiam fazer. Mesmo Deus falando comigo, eu lembro que os primeiros meses, eu tinha um desespero dentro de mim. Era um desespero assim tão grande que eu falava, Deus, eu não vou dar conta, me ajuda. Deus, me ajuda. Um desespero enorme. Mas depois disso, eu parei para pensar no que Deus havia falado comigo, que eu vou fazer, né? Eis que eu vou fazer o que os médicos da terra não podem fazer. Então, eu sabia que Deus, ele ia curar minha filha. Foi quando eu comecei a me posicionar, quando eu comecei a adorar o Senhor nesse momento de espera. Porque Deus, ele falou que ia fazer, mas o dia e a hora, só Deus sabia. E eu comecei nesse período, que foi um período de 10 meses e 28 dias, até ela receber o milagre através do transplante. Né? Porque muitas das vezes Deus fala assim, eu vou curar, eu vou fazer, a gente pensa que não vai ter marcas. Mas nessa caminhada, Deus deixou marcas, né? Deus deixou marcas, por quê? Porque a gente precisa, porque é através disso aí que a gente vai saber que Deus fez. Porque talvez se Deus tivesse ali, talvez restaurado o coração dela, que ele tinha poder, ele poderia fazer isso, restaurar o próprio coração dela, sem que ela precisasse de um outro coração, Deus, ele poderia fazer. E eu acreditava nisso também, eu confiava, falei, Deus, não importa o tempo que passe, eu sei que o Senhor vai fazer na vida da minha filha, eu sei que o Senhor vai curar. E eu comecei ali, realmente, depois desses 2 meses, eu comecei a descansar, eu entreguei, na verdade, nas mãos do Senhor, que eu não tinha entregue. Eu falei, Deus, eu entrego nas tuas mãos. Eu entrego nas tuas mãos. E decido descansar. E nesse momento que eu entreguei para Deus, gente, veio um alívio dentro de mim. Veio um alívio, mesmo sabendo que a decisão do Senhor
Mesmo sabendo que quando você entrega nas mãos do Senhor para deixar Ele fazer a vontade dEle, mesmo que talvez a vontade dEle fosse contrária à minha naquele momento, né? Mas como eu tinha uma promessa, eu falei bem assim, não, Deus, Ele vai curar minha filha, né? Não importa, eu ainda falava, não importa o tempo que passar, eu vou sair daqui com a minha filha bem, para a honra e glória de Deus. E só que não foi fácil essa espera, não foi fácil. E eu lembro que a minha mãe falava assim, que a gente tem que se posicionar, né? Tem que ter uma posição de, como se diz, de servas do Senhor mesmo, né? Ter atitudes de que você confia, de que você está esperando no Senhor. E foi isso que foi uma luta, né? Foi uma batalha, porque quando você está ali diante de uma situação e passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, e faz os exames e nada de diferente acontece, então os pensamentos muitas das vezes vêm a querer desistir, a querer desanimar. Só que eu falo assim, eu não posso abrir mão, porque o Deus falou, eu tenho que tomar posse, eu tenho que confiar. Então a minha luta foi, Deus, me ajuda, né? Me ajuda a confiar em Ti, me ajuda, me fortalece. E adorando o Senhor, né? Lendo a palavra, meditando. Então eu acredito não, na verdade, esse foi o momento que eu mais estive próximo do Senhor, né? Que eu falo de antes, para quem já tinha sido, como se diz, já estava na casa do Senhor, porque eu já estava na casa do Senhor há muito tempo e depois me desviei. Só que quando eu estava na casa do Senhor, antes, eu não tinha, como se diz, eu nunca tinha tido uma experiência tão profunda, tão íntima com o Senhor, igual eu estive nesse momento. É como o pastor falou, né, acho que na pregação de domingo, a gente sempre vai mesmo assim ter uma experiência transformadora é no momento de dor, né? Não vem pelo amor, vem pela dor. E a minha mãe, ela tinha recebido essa promessa, que um dos filhos dela ia voltar para os pés do Senhor no leito de um hospital. E quando ela me comentou isso, você acha que eu falei que seria eu, para quem já tinha conhecido a palavra do Senhor? Eu pensei assim, deve ser meu irmão. Porque eu tenho um irmão que até hoje ele dá muito trabalho com a minha mãe nas bebidas. Só que ele não conhece ainda a palavra do Senhor, ele nunca foi. Eu era a única que já tinha ido, né? Assim, que já tinha se batizado mesmo, que estava ali firme. E nesse momento eu pensei sim, deve ser ele, né? Mas na verdade era eu, né? E foi isso que aconteceu. Eu voltei para os pés do Senhor chorando, pedindo perdão, né? Pedindo perdão para Deus ali. Mas quando a minha filha recebeu alta, né, nesse momento que ela recebeu alta, eu pensei que eu ia, tipo assim, com tudo, né, para a casa do Senhor. Deus fez um grande milagre na vida da minha filha. Então, né, eu vou cumprir com o que eu falei. Mas não aconteceu isso, meu irmão. Não aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, que eu simplesmente fiquei ali numa fase da minha vida, assim, de rebeldia mesmo contra o Senhor. Mesmo sabendo, vinha na minha mente tudo, mas eu não tinha forças, né? Eu já testemunhei aqui que eu não tinha forças para ir, mas dentro de mim, às vezes, eu falava, Deus, eu quero mudança. Eu preciso, Senhor, tire isso de mim, Senhor, me dê forças para mim voltar, né? Eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Pai, eu quero ser exemplo, eu quero que a minha filha cresça sabendo que o Senhor é o único, né, Deus verdadeiro, sabendo que é o Senhor que transforma, que muda, que faz maravilhas. E eu falei assim, se eu não ser exemplo, como que a minha filha vai adorar? Porque a minha filha, ela também tem uma promessa, mas ela é pequena, então ela dependia, porque eu acredito que se eu tivesse no mundo, ela ia, como se diz, para esse padrão. Porque hoje em dia a gente influencia, né? Somos nós pais ali que influencia na criação dos filhos. E a gente vê, às vezes, crianças pequenininhas dançando, rebolando, mas é o que eles vê dentro de casa. E eu ouvia músicas, Mudana, né? A Valentina, quando ela ouvia uma música, ela já falava, bora, mamãe, dançar. Por quê? Por conta que ela me via fazendo isso, falava assim, meu Deus do céu, isso não está certo. Então eu falei, Deus, eu não quero isso para mim. Foi quando eu comecei a pedir para Deus, né, ter misericórdia de mudar. Me mudar mesmo ali, comecei a colocar, né, música, comecei a orar. E não foi fácil, na verdade, né? Eu louvo ao Senhor mais uma vez, porque Deus, Ele colocou realmente a vida da pastora, né? Deus, Ele colocou. Deus, acho que Ele já tinha preparado esse momento, porque, assim, foi aqui, né, que eu realmente ali voltei para os caminhos do Senhor e que eu quero ali, né, continuar adorando ao Senhor, né? Esperar as promessas dEle,
porque a gente tem promessa, né? Eu acredito que todos aqui de vocês têm promessa. Eu tenho promessas, né? Eu tenho promessas de que Deus ele vai fazer na vida do meu esposo, mas para isso acontecer, eu tenho que, como se diz, esperar esse momento, mas adorando, buscando ao Senhor. Porque como que a gente vai receber uma promessa do Senhor? Como que a gente vai esperar essa promessa acontecer sem estar adorando ao Senhor, né? Sem estar buscando ao Senhor, sem estar na casa do Senhor? Como que meu marido ele vai se converter, ele vai conhecer a Deus, se eu que estou ali dentro de casa para ser um exemplo para ele? Né? É outra coisa também que eu refletia. Falei, gente, como que eu vou trazer o meu esposo se eu não estou indo? Se eu que conheço a palavra de Deus, não estou sendo exemplo aqui dentro de casa para ele. Não estou aqui aguardando no Senhor, não estou adorando o Senhor, não estou buscando ao Senhor. E então isso também era muito, eu comecei refletindo e falei, meu Deus, isso é muito sério, né? E até mesmo quando a gente começa a ir, né, a nossa postura, porque a palavra do Senhor fala que nós mulheres ganhamos nosso esposo por meio das nossas atitudes, né? Não por meio de palavras. Então a nossa postura, o que vai valer mais na verdade é a nossa postura mesmo, a nossa posição, o nosso adorar. E assim, e hoje ele não é a mesma pessoa de antes, né? Hoje ele está uma pessoa totalmente diferente. Eu sei que Deus ele está fazendo, Deus está trabalhando na vida dele, mas Deus ele está fazendo, né, na vida dele. Mas para isso eu preciso me posicionar cada dia mais. Para isso eu tenho que continuar buscando e orando, né? Eu falei assim, Deus, eu preciso orar também mais em favor da vida dele, porque às vezes a gente foca em outras coisas, né? Começa a orar. E a gente também precisa orar, precisa buscar, né, para que ele possa ser moldado. Voltando aqui, eu gostaria que os irmãos também abrissem lá em Salmos 27, 14. Voltar aqui para falar sobre a espera, né? Nós devemos adorar, né? Que esperar é adorar o Senhor, né? A gente está em adoração, na verdade, nesse momento que a gente está esperando algo. É como já foi falado, né? Nós temos que adorar o Senhor até que Ele venha, né? Até que chegue o dia dele nos levar. Nós temos que estar adorando ao Senhor. Amém? É lá, Salmos 27, 14. Aqui fala, né? Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém, meus irmãos? Aqui nesse versículo, né, que fala que nós espera no Senhor, anima-te e Ele te fortalecerá. Esse fortalecimento, ele vem através da adoração, né? Através da busca. Então, não é só você esperar. O Senhor falou, né? Vou sentar aqui nessa cadeirinha, vou sentar aqui nesse sofá meu e vou esperar, né? E não é isso. Não é só esperar sem adorar, sem orar, sem buscar a palavra do Senhor, né? Sem estar em comunhão com os irmãos. Porque é a adoração, né? É a oração, é a leitura da palavra, é a comunhão com os irmãos que vai nos fortalecer, né? Nós esperamos no Senhor para que o nosso coração seja animado, né? Fortalecido, né? Então é isso, é orar, né? Nós estamos esperando, mas nós estamos orando, nós estamos nos movendo, nós estamos nos movimentando. Amém? E eu gostaria de falar um pouquinho sobre, né? Nós temos o altivismo, né? Que nós temos uma cultura, né? No mundo de hoje em dia, que é a cultura do micro-ondas. Não sei se os irmãos já ouviram falar sobre isso aí, né? A cultura do micro-ondas, das comidas prontas e do controle remoto. Ou seja, que é tudo imediato, né? Não sabe esperar. Então, e isso tem afetado também a vida dos cristãos, né? Tem afetado, isso está sendo transferido, né? Vou ler aqui que fica melhor, porque eu já tinha anotado. Também para a nossa relação com Deus, né? Muitas das vezes nós queremos orar, ou seja, oramos e aguardar o tempo que necessita. Nós não queremos. Muitas das vezes a gente ora, mas não quer esperar, não quer aguardar o tempo necessário, o tempo que for, para que a nossa oração, ou seja, para que brote, né, para que a nossa semente, né, que nós estiver lançando ali nos pés do Senhor, venha brotar, venha florescer e venha dar o fruto no tempo certo. E então, muitas das vezes tem acontecido isso assim, no geral, né? Tem acontecido lá fora e muitas das vezes tem acontecido dentro do povo da igreja, que nós não devemos permitir, né? Nós que estamos aqui ouvindo essa palavra, nós não devemos
né, permitir que essa cultura do altivismo, né, do imediatismo, né, acomete o nosso coração. Porque quando a gente ora e não espera no Senhor, quando a gente ora e não adora ao Senhor para esperar a resposta de Deus, acaba que a gente fica ansioso, né? Acaba que a ansiedade, né, toma conta do nosso coração. Quando a gente não espera no Senhor, quando a gente não confia, quando a gente não aguarda e quando a gente não adora nesse tempo de espera, o que vai acontecer é a ansiedade tomar conta do nosso coração, né? Ou talvez mesmo o desejo de desistência, ou até mesmo desistir, porque tem muitas pessoas que desistem. Eu já vi pessoas falando assim: nossa, do tempo que a gente ora, do tempo tanto que eu já orei pela vida dessa pessoa, eu já até desisti. Eu já vi pessoas falando assim: do tanto que a gente escuta também, né? Desde quando eu entendo por gente, eu escuto falando que Jesus está voltando. Então tem pessoas que já até acham que Jesus não vai voltar. Né, o quanto isso é sério, porque nós sabemos que Jesus ele vai voltar, tem um tempo certo, né, e só Deus sabe esse tempo. O momento certo Deus virá buscar a sua igreja. Então tem muita gente que está aí, desde quando eu entendo por gente, fala que Jesus vai voltar, né? E aí às vezes eles ficam ali, não acredita mais, né, já desistiu. E isso é sério. Tem muitas pessoas também que desistem da família, né, desiste de buscar ali pela vida do esposo, porque assim, gente, é luta mesmo. Tem vezes, eu tenho uma irmã minha que ela, dando aqui um testemunho dela, né, porque a gente acompanha, né, por isso que eu estou falando aqui dela, que ela tem um esposo, e esse esposo dela, tipo assim, começou a ir para a igreja no início, depois que casou, ele nunca mais quis ir. E assim, e ela vive uma barra. Às vezes, até eu também já virei para ela, já falei, muita gente falou assim: por que você não larga, né? Desiste. Só que eles têm uma promessa. E ela tem uma promessa, e eu acredito que ela nunca desistiu por conta dessa promessa. E ela está ali buscando, orando, porque ela crê que um dia. E eu falei: Senhor, o que eu posso fazer? É orar também para que Deus possa ter misericórdia e mudar a vida dele. Porque antes, quando eu não tinha entendimento e sabedoria, eu falava: sai fora, né? Desiste, ele não vai mudar. Né? Muitas pessoas já falam assim: pau que nasce torto, morre torto. Eu já ouvi isso também. E isso não é verdade, gente. Não é verdade. A gente não pode comparar a nossa vida com uma árvore, porque Deus ele muda sim, Deus ele transforma sim. E quantas pessoas ali não têm uma promessa? Só que basta ela parar um pouquinho, né, olhar para Jesus, se voltar, crer que ela vai ser transformada, né? Eu sou um exemplo. Eu acredito que todos que estão aqui é um exemplo, porque a nossa vida antes com Jesus, quem olhasse falava que é impossível, né? O nosso pastor, que já ouvimos vários testemunhos dele, as pessoas achavam que era impossível ele ser um pastor, estar aqui, né? E hoje ele é um pastor ali que está sempre pregando, falando a palavra de Deus ali, né? A gente sabe que ele é uma pessoa que busca, a pastora, né? Todos vocês já deram testemunho, né? De quem era antes e como é hoje. Por quê? Porque Deus ele muda, Deus ele transforma. E porque vocês estão aqui esperando no Senhor, estão adorando ao Senhor cada vez mais. Amém? E Deus é o Senhor do tempo. Enquanto aguardamos a resposta da oração, Ele está trabalhando em nós para sabermos valorizar a resposta quando chegar. Amém, meus irmãos? E também tem essa questão, né, da espera. Eu acredito que, se não tivesse tido esse tempo todo que eu fiquei lá com a Valentina, se o milagre tivesse acontecido imediato, talvez eu não estaria na casa do Senhor. E esse tempo foi necessário porque Deus ele queria me moldar. Por mais que assim que ela recebeu a alta, eu não fui diretamente, mas Deus ele já estava preparando esse momento. Ele sabia que através disso, realmente através dela, que ao olhar para ela, né, eu estou sempre ali reconhecendo ali o milagre, a grandeza do Senhor na vida dela. E eu acredito que através dela e também Deus já usou uma pessoa para falar, né, que ela veio foi para isso, foi para me mostrar o caminho. Para mostrar o caminho. É por aqui, você tem que estar no caminho do Senhor. Olha o que Deus fez. Então é como se ela fosse ali um lembrete. E eu acredito que talvez se eu não tivesse ela, eu não estaria no caminho do Senhor. Né? Ou não sei se estaria ainda aqui nessa terra. Porque a gente não sabe, gente. Com Jesus, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Porque é isso que o inimigo quer. Né? Nos ceifar. E se hoje nós estamos aqui firme de pé, porque Deus está nos guardando todos os dias, porque Ele tem uma promessa nas nossas vidas. Amém? Então, certamente temos que esperar, né, as chuvas do outono e da primavera.
né? Essas chuvas do outono e da primavera, ela tem dois sentidos, né? Tem um sentido literal, que é aguardar a chegada da chuva, né, normal, que costuma ocorrer durante o outono, né? Ou seja, o agricultor ele tem que esperar. E tem um sentido figurado também, que é ter paciência e esperar o momento certo para que algo aconteça, confiando que mudanças ou resultado virão no tempo adequado. Amém, meus irmãos? Então é isso, nós temos que esperar no Senhor, temos que confiar de que aquela promessa vai acontecer, né? Por mais que aos nossos olhos pode ser demorado, mas aos olhos do Senhor não, porque Deus ele já determinou o tempo, né? Eu costumava falar assim que Deus ele já tinha determinado o tempo. Falei, Deus ele sabe o dia e a hora que eu vou sair com a Valentina. Deus ele sabe o dia e a hora que eu vou ouvir a médica falar, vocês vão para casa, vocês estão de alta. E isso aconteceu. Né, isso aconteceu em maio, deixa eu ver, janeiro. Ela fez a cirurgia 18, né, de janeiro, e quando foi em abril, em março, na verdade, ela recebeu alta, né, para a honra e glória de Deus. E foi isso, então chegou o tempo. E as pessoas, eles chegavam em mim e falavam, mãezinha, bem que você falava, né? Que você ia para casa com a sua filha. Então, muitas pessoas, porque assim, graças a Deus, eu também tive a oportunidade de manifestar essa fé minha. De falar que Deus ia fazer, né? De que Deus faz, de que Deus cura, de que no tempo tinha, mas que tinha um tempo certo. E enquanto naquele momento, Deus ele estava me sustentando. E eles falavam, mãezinha, bem que você falou. Teve uma mãe que até falou... Teve uma mãe não, na verdade, teve uma técnica que ela falou bem assim, eu voltei para a igreja por causa da Valentina, né? Eu voltei para a igreja por conta a buscar o Senhor, fiz propósitos com o Senhor por causa da Valentina, por causa de você, mãezinha. Então tinha muitas pessoas que falavam, naquele momento ali eu acredito também que Deus ele me fortalecia para que eu poderia fortalecer outras mãezinhas através da palavra. Porque tinha muitas mães lá que elas ficavam muito desesperadas. Então, quando a gente não tem Deus, que a gente não confia, que a gente não adora nesses momentos de luta, né, o que acontece é o desespero, é a depressão tomar de conta, a tristeza, que era o que acontecia com muitas mãezinhas. Eu não dou conta, eu não consigo. E muitas mãezinhas chegavam e falavam, né, que agradecia por conta que eu ia lá, às vezes dava uma palavra e falava. Gente, isso não era de mim. Eu tenho plena convicção que não era de mim. Porque, assim, eu sei a pessoa que eu sou sem Jesus. Sem Jesus, né, eu era uma pessoa ali medrosa, insegura, não abria a boca para falar. E Deus, ele me usava para mim falar com várias mãezinhas que vai dar certo, né? Contava ali da Valentina, falei, mas eu creio, nós vamos sair. Deus, ele está fazendo, Deus vai fazer, né? Confia no Senhor. Nós orava, a gente conseguia se reunir, né? Tinha copa lá, eu e outras mãezinhas, nós reunia, lia a palavra, a gente orava. Então, assim, a todo tempo nós estava ali buscando, e aquilo ali renovava as forças. Não só minha, mas das demais mãezinhas que estavam ali também, passando pela mesma situação. E a gente conseguiu, acredito que eu, outras mães também, a gente só conseguiu superar essa fase, que não foi uma fase fácil, porque a gente estava ali buscando a Deus, porque a gente se uniu para buscar o Senhor. Né? Naquele momento de dor, de luta, nós estávamos ali adorando, nós tirávamos o nosso momento para ler a palavra e adorar o Senhor. E isso foi nos fortalecendo, né? E isso é muito importante. O ato de esperar em Deus também demanda fé, né? Então, não tem como a gente esperar no Senhor sem fé, né? A palavra do Senhor fala lá em Hebreus 1, que fala assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Amém? Então, nesse momento também de espera, né? Eu precisei ter fé, eu precisei confiar no Senhor. Eu tinha fé que ela, né, ia ser curada, que eu ia vir para casa com ela. Mas era uma coisa que eu ainda não via, porque o que eu via nos meus olhos natural era que a Valentina estava ali, né, no leito de UTI, né, que cada vez que fazia um exame, o médico virava e falava, mãe, temos que correr contra o tempo. Mãe, a situação não está fácil. E quando eu esperava uma resposta do médico de que estava bem, né, porque eu estava ali orando e buscando, então quando ela fazia o exame, eu pensava assim, né, ele vai vir com uma notícia que a Valentina está melhor, que a Valentina vai para casa. Mas a resposta que eu ouvia é que, mãe, nós temos que correr contra o tempo. Mãe, o treino não está fácil, a Valentina não está bem, está grave.
E eu falava assim, meu Deus. Eu falava, gente, mas como assim correr contra o tempo? Falei, pai, é só o Senhor, não posso fazer nada. Eu falava comigo mesmo, né? Não falava para os médicos. E eu falava assim, só o Senhor pode fazer, pai. Eu não posso fazer nada, né? Porque o médico fala assim, mãe, nós temos que correr contra o tempo. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Eu falava, Deus, é só o Senhor. Só que, como eu falei, eu tinha a promessa. Então, eu comecei a falar assim, mas o Senhor falou que vai fazer, pai. O Senhor falou que vai fazer. E eu começava a orar. Falei, Deus, é no tempo do Senhor, não é no meu tempo, não é no tempo do médico. E Deus também falava, né? Olha para a promessa, né? Não olha para a circunstância, não olha para a situação que se encontra, que se aplica nisso aqui. É a fé, é você ter fé, é você acreditar que aquilo vai acontecer mesmo sem você ver, mesmo que o momento, né, a situação, prove ao contrário. Porque naquele momento ali, provava ao contrário. Né? Porque assim, a Valentina, por mais que eu conto assim, mas igual eu falo, às vezes eu conto, mas assim, tinha momentos assim muito difícil mesmo. Tinha uns momentos assim que eu olhava para ela, ou que os médicos depois também eles me revelavam que tinha dia que eles falavam assim, eu acho que hoje a Valentina vai. Acho que de hoje a Valentina não passa. Eles falavam assim, mãe, a gente só não falava nada para a senhora se preparar, porque a gente via a sua fé. Então, nós não queria falar nada para tu. Mas eu, como médica, ela falava, eu acho que hoje de hoje a Valentina não passa. Tipo assim, ele disse que tinham crianças lá, que na mente deles, para medicina, essa criança vai conseguir e a Valentina não. Mas, no final das contas, a Valentina conseguiu e essas outras duas crianças não conseguiu. Mas a gente também não entende o propósito, né? Eu estou referindo isso aqui no sentido da medicina, que o médico virou assim, como que pode as coisas, né? A médica virou e falou assim, como que pode as coisas, né? Eu achava que a Valentina não ia conseguir. Na minha cabeça, a Valentina não ia conseguir e as fulano de tal e fulano de tal ia conseguir, né? E aí outras também falavam, mas ela falava assim, mas a gente via a sua fé, mãe. A gente conseguia ver ali a sua firmeza. Muitas mães às vezes falavam assim, mãe, como é que pode? Você parece que não dorme toda hora. E realmente, assim, eu não conseguia dormir. Todo momento que entrava, eu estava lá acordado lá do lado da Valentina. Eu lembro que teve uma fase que a Valentina, ela não tolerava sedação. Então, toda vez quando ela dormia, os batimentos dela caíam. Então, eu tinha que ficar do lado do leito, porque na hora que ela ia dormir, os batimentos, o aparelho começava a pipi, pipi, e eu tinha que chacoalhar ela. Eu ficava balançando ela para ela acordar. E quando ela acordava, tipo, os batimentos subiam de novo. Só que, assim, quem olhava para mim não via meu rosto cansado. Não via meu rosto cansado. Por quê? Porque, assim, eu acho que porque eu estava ali, como se diz, fortalecida pelo Senhor mesmo. É como eu digo, é a busca, a adoração. Era a adoração que estava me mantendo de pé. E às vezes, eu faço essa comparação de quando eu falei assim, gente, quando eu saí, que eu, né, não tive esse momento, que às vezes a gente deixa os afazeres da casa atrapalhar, que eu falo assim, colocar, às vezes, em primeiro lugar, em vez de tirar, né, um momento, primeiro, de fortalecer no Senhor. Muitas das vezes a gente já acorda, e eu me deparei com isso quando eu saí, né? Me sentia cansada. Eu falei, gente, estou tendo a oportunidade de dormir numa cama, né? Estou tendo a oportunidade de ficar aqui descansando, mas eu estava sempre ali com aquele corpo cansado, desanimado. Mas porque estava faltando o principal, né? Que era a adoração, que era a alimentação da palavra, aquela busca do Senhor, né? E eu já tive experiência pode estar um turbilhão de coisas, mas só por estar buscando, estar adorando, estar se alimentando da palavra do Senhor, você está ali naquela energia. É incrível, né? Como você se sente ali renovado, cheio de energia. E era isso que eu estava, né? Nesse momento que eu estava ali, né? Dentro desse hospital. Então, eu era fortalecida. Na verdade, tinha a alegria do Senhor. A alegria do Senhor estava ali, mesmo diante de uma situação que quem olhasse para mim falava assim... Era para mim estar triste, né? Eu acho que eles queriam me ver com um semblante triste. E não é diferente quando a Valentina vai para o hospital, né? Eu já tive a experiência de que antes de eu me firmar mesmo assim com a palavra do Senhor, que eu ia para o hospital, o desespero tomava mais de conta de mim. Mas depois que eu comecei a buscar o Senhor, estar aqui na casa do Senhor, essas últimas internações dela tem sido diferente. Mesmo que ela estava ali diante de uma situação que é grave, né? Não deixa de ser grave, acaba que toda vez que eu vou, os médicos falam que é uma situação delicada, mas eu me sinto assim, tranquila, porque eu sei que, né,
A igreja está orando por mim, a igreja está intercedendo pela vida da Valentina. E a postura de confiar mesmo, de adorar o Senhor naquele momento, né, faz toda a diferença. E para finalizar, eu gostaria que os irmãos abrissem lá em Salmos 40. Vamos cantar em adoração, né, enquanto os aguardamos com paciência. Né, o Salmo 40, ele fala sobre isso, né? Aqui o Salmos 40, ele diz, né? Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um encharco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que desviam para a mentira. Muitos são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-lo e manifestá-lo, mas são mais do que se podem contar. Amém, meus irmãos? Tá vendo? Aqui o salmista ele expressa, né, através da adoração, toda a condição de sua alma, né? E ele falou assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Então, é isso que nós temos que fazer, meus irmãos, como esse salmista fez, né? Expressar através do louvor, através da adoração, né, a condição da sua alma e esperar no Senhor. Né? Mesmo quando achamos que nada vai acontecer, a nossa confiança em Deus nos motiva a continuar, porque sabemos que o amor de Adonai está conosco e que haverá cura e redenção continuamente. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E né, falando aqui igual a irmã Rosmarina, né, falou que hoje de manhã ela não estava muito bem, mas ela veio adorar o Senhor, né, e agora à noite ela já está bem melhor. Então é isso, enquanto a gente está buscando uma cura, a gente continue adorando, né, que a gente continue confiando no Senhor, esperando no Senhor, que a gente continue falando do amor de Deus, falando que Deus cura, que nós viemos continuar a exaltar o Senhor, né? Mesmo se você tem uma promessa, se já tem um tempo, né? Às vezes já tem um tempo para nós, mas para Jesus, né, não tem esse tanto tempo, porque tem aquele ditado, na verdade, né, que o povo fala assim que Jesus tarda, mas não falha. Na verdade, Jesus nem tarda e nem falha, porque ele faz no tempo exato, no tempo determinado, né? Nem antes nem depois, é no tempo determinado. E como eu disse para você, a Valentina ela recebeu a cura e o milagre dela no tempo exato, no tempo que Deus já tinha determinado, né? E isso aconteceu, mas para isso acontecer, como eu falei, e eu, né, tive que me posicionar, tive que manter firme, né? Tive que adorar o Senhor nesse momento para ser fortalecida, porque eu acredito que se eu não tivesse posicionado, né, talvez poderia ter acontecido o contrário, ou essa bênção teria se retardado mais ainda, porque assim, depende sim da nossa posição, depende sim da nossa postura para a gente receber as promessas do Senhor, né? Alguém já virou para mim e falou assim uma vez: cuidado com as promessas, né? Moisés tinha uma promessa e não alcançou essa promessa. Mas nós sabemos, no momento lá eu fiquei assim, pensativa, porque, né, eu acho que eu não lia, né, a palavra do Senhor, na verdade, porque se eu tivesse lendo a palavra do Senhor me alimentado, eu ia saber que Moisés ele não recebeu a promessa, mas por conta de uma atitude dele, né? Nós sabemos que ele feriu a rocha, né? Ele não fez o que era para ser, o que Deus queria que ele fizesse. Então a postura dele, a atitude dele resultou nessa consequência. E é isso, muitas das vezes nós temos promessas nossas nas nossas vidas que ela demora por conta de alguma atitude nossa, por conta da falta de posicionamento, por conta da falta de adoração, que às vezes a gente desiste no meio do caminho, aí depois a gente retorna. E quando a gente retorna ali, vai começar tudo do zero, né? Então é isso, meus irmãos, vamos confiar, vamos aguardar que a cura vem, né, que o milagre vem no tempo certo, no momento certo,
eu creio que os irmãos vão estar testemunhando, né, seu milagre, a sua cura. Eu tenho uma promessa do Senhor de uma porta grande de emprego, né? E eu sei que eu vou testemunhar no momento certo, mas enquanto isso não acontecer, eu tenho que estar confiando, buscando e adorando e exaltando a Ele. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Agradeço a minha rica oportunidade.